Vamos lá. Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com o Leon Denis, ele está falando de Governador Valadares. É um prazer recebê-lo aqui no canal para a gente fazer uma conversa sobre o texto que foi publicado recentemente, né, de filosofia vegana. E eu fiquei bastante interessado, e acho que tem bastante gente também que tem interesse nesse assunto, né? Então, acho que vai ser uma conversa legal aqui. Vou passar a palavra para você, Leon, para você falar um pouco, primeiro, dos seus interesses nesse assunto, né? Como que você resolveu escrever um texto de filosofia vegana, né? Como é que é essa ideia da filosofia vegana? E daí conta um pouco também do projeto, né? Você falou, numa conversa que nós tivemos antes, que já é um terceiro volume, né? Então, conta um pouquinho aí para a gente como é que foi esse projeto e o andamento dele, em que pé que ele está agora. Bom dia, Leon, tudo bom? Bom dia, Caio. Então, obrigado pelo convite. E então, a questão já tem um bom tempo, né, que vem desenvolvendo. Esse volume novo agora de educação vegana, chama Educação Vegana, a urgência de novos olhares. É um terceiro volume e tudo começou lá de 2006 até 2010, com as aulas de filosofia na escola, né? Eu dava aula de filosofia aí em São Paulo. E, e foi introduzindo teóricos da ética animal, dos direitos animais na sala de aula, debatendo com meus alunos. Isso acabou virando uma apostila a princípio, né? Eu fiz uma apostila ali com a ajuda dos alunos, os alunos dizendo quais teorias eram mais interessantes, menos interessantes, os filmes, documentários, o que pegava mais, o que pegava menos. E eu fui construindo essas ideias junto com os alunos. E e aí, no comecinho de 2012, eu estava falando com uma colega sobre o uso dessa apostila ali que eu ia construindo, né, durante o ano com os alunos, de vários excertos de obras filosóficas, desde os pré-socráticos até a Escola de Frankfurt. Então, eu ia pegando vários pensadores a favor e contra os animais, vamos dizer assim, na linguagem mais simples, né? Os que defendem, os que não defendem tanto, assim. E essa colega falou, Uhum. por que você não publica? Vamos publicar, seria mais interessante um livro. Daí surgiu, foi o primeiro livro de educação vegana, isso lá em 2012, né? Que foi um trabalho bem em conjunto com os alunos, uma coisa bem construída em sala de aula, nas aulas de filosofia. Aí, em 2015, junto com um grupo de colegas, nós fizemos o primeiro seminário brasileiro de educação vegana, com colegas do Sul, do Sudeste, Nordeste. E aí, as palestras desse evento de 2015 resultou num volume Educação Vegana, Perspectivas do Ensino de Direitos Animais. E aí essa obra também foi bem legal, contou com como introduzir a temática da ética animal nas aulas de matemática, na literatura, na filosofia, na sociologia. Então é um trabalho assim, bem interdisciplinar, né? Como essa questão da Aham. ética animal pode ser aplicada a vários campos do conhecimento, e não só na filosofia, que é onde surgiu, que é onde tudo começou, né? Não é uma coisa restrita ao departamento de filosofia ou aos filósofos. Então dá para ter um trabalho bem interessante com outras disciplinas, com outras áreas. E aí, em 2017, fizemos um segundo, que não foi publicado, né, as palestras não foram publicadas. E aí, o ano passado, foi o terceiro evento, feito aí em São Paulo. E aí, desse evento, saíram 3 palestras, que fazem parte desse livro novo, e o resgate de outra palestra que foi lá em 2017, foi uma palestra super interessante da filósofa Sônia Felipe, que é a filósofa que introduziu a ética animal no Brasil, bem no comecinho dos anos 90. Então, esse volume nosso agora de educação vegana, ele traz 3 palestras que foram apresentadas no evento do ano passado e mais uma palestra que foi do evento lá de 2017, que é Aham. basicamente uma introdução histórica ao que é o abolicionismo animal, o que é a ética animal, o conceito de especismo, o conceito de veganismo. Então, tudo isso aí vem à tona. E o que é interessante nesse projeto, Caio, é porque ele é todo voltado para a questão educacional. Tá? Então, é uma... Toda a temática que envolve aí a questão da ética animal, em toda a história da filosofia, das ciências, do direito,
nós, os autores, os pesquisadores e ativistas, tentamos aplicar na educação, né? Ou seja, como levar isso para o público de uma maneira dialógica, né? Como levar isso para o público, como discutir essas temáticas, esses assuntos, que é um assunto bem polêmico, né? A questão do veganismo ele é bem polêmico, porque ele mexe com quase tudo na sociedade, ele mexe com a economia, mexe com a política, né? Com a nossa forma de pensamento, fomos educados a pensar de uma maneira bem dicotômica. O veganismo ele vem na contramão disso, né? Então, assim, é mais ou menos aí o projeto, esse projeto pedagógico aí que já tem mais de 10 anos, ele vem nessa linha, né, de expandir um pouco o olhar para além da filosofia, incluindo outras áreas, outros campos, né, e bem no sentido de uma pedagogia bem interdisciplinar, uma discussão bem interdisciplinar, né, dentro da educação. A educação vegana, ela é, por definição, esse diálogo entre a filosofia com outras áreas, né. Certo. Não sei Leon, se se eu você puder expliquei falar bem. um pouco dessa. Você falou que tem um aporte histórico, né? Eu acho interessante, porque é um assunto que fica meio marginalizado na história da Hum, filosofia. Se você puder falar um pouco, né? Claro, não reconstituir toda a história, mas um pouquinho de como que essa questão animal é vista, na sua opinião, na história, né? Da filosofia e na história em geral, sim, falando sim, assim até como uma introdução, né, para o pessoal que depois sim. vai assistir esse vídeo, quiser ter acesso ao livro, né, para saber mais ou menos qual que é a abordagem histórica que aparece no livro. Então, Caio, essa pergunta é bem interessante, né? Porque, assim, em toda a história da filosofia e por conseguinte, das ciências também, veio o conceito de especismo precisa ser explicado, tem que entender isso aí, né? O conceito de especismo. O que é o especismo? É um conceito criado na década de 60 para 70 pelo psicólogo e filósofo britânico Richard Ryder, né, que ele cria o conceito em um paralelo ao racismo e ao sexismo. Né? Então, o especismo seria aquele preconceito onde a nossa espécie se vê e se coloca como superior às outras espécies. E aí ele mesmo vai buscar e traçar esse histórico na história da filosofia. Então, aí voltamos lá para os gregos, né? Então, você tem ali na Grécia Antiga a ideia de uma suposta superioridade humana sobre os animais, a ideia de razão, a ideia de linguagem, a própria ideia de que só nós humanos fazemos uma reflexão, só nós temos a capacidade de raciocinar, né? Os animais não pensam, os animais não raciocinam, os animais não têm uma linguagem. Então, essa ideia básica está ali nos gregos, não, obviamente não todos, vários gregos discordavam, vários pensadores discordavam dessa ideia, e isso vem passando, né? Isso vai ter um suporte maior com Tomás de Aquino, né? Uma tradição aí cristã, onde obviamente só o ser humano tem alma, né? Só essa alma é capaz de colocar em contato com a divindade. Vai ser reforçado principalmente com Descartes. Descartes vai ser a pessoa responsável por marcar muito essa dicotomia corpo-mente, humano e não humano. E o Descartes ele vai dar um passo além do que vinha até então, que é introduzir essa divisão especista na ciência. Né? A influência dele no campo da ciência é muito grande. Então, até hoje, a medicina veterinária, todo o campo das ciências biológicas, ela é muito devedora ao Descartes. E ela é muito o principal meio de propagação dessa ideia de que nós somos superiores. Então, todo o aparelho de experimentação animal, experimentação científica com animais, ela é herdeira dessa divisão cartesiana. Então, aí você vai ter, durante toda a Idade Moderna, também outros pensadores que vão bater nessa tecla, né, de uma diferença abissal entre humanos e não humanos. A situação começa a ter um rompimento maior. No próprio período de Descartes, o Voltaire vai ser a grande voz para mostrar que não é bem por aí. O Voltaire vai fazer N defesas dos animais, em contraposição à teoria cartesiana. Você tem Rousseau, você vai ter vários pensadores. Depois, o Bentham vai ser o cara que vai dar o suporte, o Jeremy Bentham vai ser o cara que vai dar o suporte para aquilo que nós temos hoje, da ética animal. O Bentham vai ser a primeira pessoa a falar do que hoje nós entendemos como senciência, que a ciência coloca como senciência, que é a capacidade que os animais têm de sentir dor, sentir prazer e ter consciência dessa dor e desse prazer. Então não é só você sentir, mas você ter consciência daquele estado emocional. Então,
Com o utilitarismo do Bentham, começa a abrir uma outra perspectiva ética de ampliar o círculo moral para além da espécie humana. E aí no século XX, nós temos uma série de pensadores, o Richard Ryder, como eu citei, que é o criador do termo especismo, aí tem o Peter Singer, que é o mais conhecido nessa questão da ética animal. Peter Singer, com a sua obra Libertação Animal, vai ser o que vai causar um grande alvoroço na década de 70. Eles faziam parte do chamado Grupo de Oxford, que é um grupo de pensadores que vão desenvolver a ética animal e os direitos animais. Então, é o Peter Singer, Tom Regan, que é o criador de Animais, é um filósofo americano, Andrew Lindsay, que é um teólogo britânico, que é o criador da teologia animal, uma série de pensadores ali que vão desenvolver isso. E aí, da década de 60, 70 até hoje, a produção aumentou de forma avassaladora nos departamentos de filosofia, departamentos de direito, em vários campos da ciência veterinária. Houve um avanço muito grande a partir desses filósofos, questionando essa tradição que remonta lá dos gregos de uma separação entre humanos e não humanos a partir desses critérios: a linguagem, o raciocínio, né, a capacidade de fazer uma reflexão, não só sentir, porque até os que nós chamamos de filósofos especistas, eles reconhecem que os animais sentem, mas eles negam que eles tenham consciência dessa sensação, desse sentimento, dessas emoções. E hoje nós temos toda uma produção da etologia, principalmente a etologia cognitiva, a partir de Darwin, obviamente, mas hoje, principalmente nos últimos 30 anos, a etologia avançou bastante a ponto de não ter mais dúvida científica de que os outros animais sentem e têm consciência desse sentimento, seja o prazer, seja a dor. Né? Então, hoje está uma coisa já bem consolidada no campo científico, a partir desses questionamentos filosóficos, de que os animais são seres sencientes, como nós, como os humanos, né? Tem consciência do sofrimento ou do prazer. Né? Então, assim, na história da filosofia, essa questão do especismo ela já é bem marcada, né? Com os grandes pensadores. Kant, né? Nós temos, geralmente é dito na ética animal aí que 3 pensadores são os grandes pilares do especismo. Aristóteles, porque sistematizou quase todo o pensamento grego. Depois temos Descartes, na Era Moderna. E o finalzinho da Era Moderna ali, o Kant. Né? A deontologia kantiana ela é fundamental também de uma ética especificamente humana. Né? O Kant fala que nós não temos nenhum dever moral para com os outros animais. Né? É um dever indireto. Eu tenho um dever para com o dono do animal. Então, eu não vou machucar um cachorro, eu não vou machucar um outro animal, não pelo animal em si, porque segundo Kant esse animal não tem consideração, não devemos ter consideração moral com ele, mas eu não devo machucar esse animal por consideração ao dono do animal, ou seja, ao outro ser humano, que é um fim em si mesmo, que é dotado de raciocínio, de inteligência. Então, para que eu não cause um mal ao outro ser humano, eu não causo um dano naquele animal que é uma propriedade daquela pessoa. Né? Então, esses 3 pensadores, eles são muito fortes nessa tradição filosófica, Aristóteles, Descartes e Kant, aí, como os pilares de um especismo. E, como eu disse, tem vários outros pensadores que vão na linha oposta, que seriam os que vão defender que os animais não são meros objetos. Né? Na antiguidade, nós vamos ter ali Pitágoras, depois o Teofrasto, que foi aluno do Aristóteles e o herdeiro da escola peripatética, Plutarco, né? Os neoplatônicos ali vão defender os animais. Na Era Moderna, a gente começa ali com Montaigne, nos ensaios do Montaigne, tem a Apologia de Raymond Sebond, por exemplo, é um clássico da etologia, sem a etologia ter sido fundada ainda. Né? Ele faz todo um histórico dessas emoções, sentimentos e racionalidades dos animais na antiguidade. Voltaire, como eu disse, Rousseau, depois Bentham, e daí para cá ficou a coisa bem mais clara, mais nítida, né? Como eu falei, o grupo de Oxford, a partir dos anos 60 e 70, é o que vai dar o boom todo nas pesquisas filosóficas e científicas nos últimos 40 anos aí. Uhum. Muito interessante, Leon. E como que você vê que isso afeta a área da filosofia como um todo? Como que isso também afeta a teoria do conhecimento, a questão política, né? Uma vez que o ser humano passa a compreender a si mesmo como mais uma das demais espécies em pé de igualdade, né? Um descentramento, né, da ideia de que só o ser Sim. humano é que teria a consciência, né? Como que você vê
o contexto da filosofia mais geral, a influência desse pensamento que valoriza as demais espécies? Ô, Caio, assim, essa pergunta é interessante porque se nós falarmos dessa produção, desse pensamento, desse debate, dessa discussão em solo europeu, em solo estadunidense, a coisa ela já está muito avançada, já, né? Se a gente pensar só a partir do Bentham, já tem já mais de um século que a coisa é discutida, debatida lá. Os últimos 40 anos, praticamente todos os departamentos de filosofia, pelo menos filosofia e direito, nas grandes universidades europeias e americanas, tem alguém ali falando de ética animal, tem algum catedrático ali, especificamente uma cadeira de ética animal ou de direitos animais. Então a coisa lá já está bem consolidada, já é um senso comum filosófico e científico em solo americano e europeu. No caso do Brasil, nós ainda estamos bem atrasados, cara, bem atrasados. Os departamentos de filosofia no Brasil são especistas, né? Nós temos quase que uma sacralidade, né? Um panteão, é um Olimpo filosófico que não se pode mexer, não se pode questionar. Então, questionar a autoridade do Aristóteles, questionar a autoridade do Descartes, questionar o que Kant falou sobre as outras espécies, é praticamente uma heresia filosófica ainda no Brasil. Então, no caso no Brasil, nós temos pouquíssimos filósofos, pouquíssimos professores que introduzem esse tema, né, em alguns departamentos que corajosamente introduzem esse tema e, obviamente, não são bem vistos pelos outros colegas do próprio departamento de filosofia ou de direito, né, alguns colegas aí das biológicas. Então, no Brasil, a coisa ainda é bem complicada, a gente está começando ainda, a coisa está engateando, apesar da professora Sônia Felipe, filósofa lá de Florianópolis, ter introduzido a ética animal no Brasil em 93, né, 1993, quando ela é a primeira pessoa a traduzir, ela traduz a ética prática do Peter Singer direto do alemão para o português para usar em sala de aula. De lá para cá já temos aí, teoricamente, uma boa caminhada, mas ao mesmo tempo uma caminhada tímida, né? Muito tímida, porque ainda tem é bem estruturado o especismo dentro da academia brasileira, né? Porque nós fomos formados assim, eu acredito que você foi formado assim, eu também fui formado assim, de que é uma coisa dada, não tem que se discutir, os animais não pensam, os animais não sentem, ou se sentem, é uma sensibilidade que nem se compara às vezes com a nossa, porque nós somos aquele ser capaz de expressar pela linguagem o nosso sentimento. Então, isso faz parte pelo menos da minha formação, eu acredito que a sua também, e apesar da filosofia ser um campo que se baseia na dúvida, na crítica, no questionamento, né? Eu fui formado filosoficamente assim, né? Nós somos a área por excelência da dúvida, do questionamento. Muita coisa não se pode questionar, muita coisa não se questiona, né? Como eu falei, temos como se fossem as vacas sagradas da filosofia, que, né? Eu me lembro de várias situações, né, durante a graduação e até mesmo na pós-graduação de colegas questionarem algumas teorias e os professores ficarem extremamente raivosos, tipo assim, quem é você para questionar um Platão? Quem é você para questionar um Hobbes? Quem é você para questionar um Kant? Então, assim, fica nesse nível da sacralidade das teorias, o que é uma contradição, porque a nossa formação filosófica é uma formação para o questionamento, para a dúvida, né? E a partir dali criarmos teorias novas, criarmos práticas novas. E aí quando você perguntou como é que fica essa questão da teoria do conhecimento, como fica isso no campo da política, né, em outras áreas da filosofia e não só da filosofia, talvez esse seja o incômodo maior causado pela ética animal, pelos direitos animais. Porque ele coloca em xeque justamente essa tradição, coloca em xeque tudo aquilo que nós aprendemos, que foi construído nos últimos mais de 2.000 anos de filosofia. Então, a ética animal ela nos faz repensar toda a metafísica, repensar toda a teoria do conhecimento, repensar toda a estética também, não só. Apesar da ética animal e dos direitos animais estar bem restrito ao campo da teoria política e da ética contemporânea, mas ela mexe nos outros campos da filosofia absurdamente. Então, se toda a história da filosofia ela é revista. Ela é revista, todos os discursos são revistos. E eu acredito que isso causa um incômodo, talvez esse seja o grande incômodo. Aí você está ali, você é um pesquisador já há 20, 30 anos de um campo da filosofia, e chega uma pessoa, chega um pensador e fala, não, peraí, mas isso que você está defendendo já foi batido. Olha, isso já foi revisto, seja por Darwin ou pela etologia contemporânea. Olha, o que você está dizendo, me desculpa, mas isso aí já não serve mais. Então, isso causa incômodo para todos nós, né?
que somos pesquisadores de uma área. Isso causa um certo incômodo. Eu, por exemplo, além da ética animal, meu campo de especialização na filosofia é filosofia antiga. Eu trabalho com os gregos, eu trabalho com a filosofia antiga. E tem muitos questionamentos que é colocado que meus colegas da antiga não aceitam de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Então, assim, é uma questão muito forte. A ética animal é uma coisa muito forte, ela é extremamente revolucionária nesse sentido, de nos fazer rever teorias, teses e autores e pensadores que para nós são muito caros, né? Uma tradição muito cara. Eu acredito que esse é a grande questão, como você perguntou, se a gente pensar cada academia, a produção acadêmica lá fora e a produção acadêmica nossa aqui no Brasil, né? Como andam nossos departamentos aqui no Brasil, como anda até a produção nossa aqui no Brasil, nossa produção ainda, né? A produção de literatura animalista, literatura de ética animal no Brasil, literatura vegana, ainda é muito pequena, é muito pequena. Está crescendo o número de dissertações e teses sendo defendidas no Brasil sobre veganismo, sobre direitos animais, sobre ética animal, ou alguns pontos, né, alguns tópicos dessa teoria, seja na experimentação científica, na parte da alimentação, né, na parte da nutrição, da gastronomia, em vários outros setores, colegas que puxam mais para uma questão mais antropológica, uma questão mais sociológica. Está crescendo o número de dissertações e teses. Mas mesmo assim é muito pouco, né? Bem pouco comparado com o que já foi produzido na Europa, nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil nós temos, que eu te falei, essa questão de uma certa barreira dos próprios colegas acadêmicos de ter uma certa dificuldade em rever os seus próprios conceitos, rever aquilo que eu estou filiado já há 20, 30 anos de pesquisa. Eu acredito que esse incômodo atrapalha um pouco nós darmos um passo a mais aqui no Brasil. Leon, se por um lado a gente aqui no Brasil tem essa dificuldade com relação ao ensino acadêmico e a pesquisa, por outro lado, a gente tem aqui também uma diversidade de outras culturas que, por exemplo, trouxeram outras formas de pensar, né? Como as culturas africanas, culturas indígenas, que têm uma outra forma de se relacionar com o mundo animal, né? Inclusive, tem antropólogos que trabalham nesse sentido, né? Que pensam o conceito de animismo, por exemplo, né? Que todos os animais teriam dotados de uma mesma humanidade do que o homem. Você pensa isso também? Como que você vê essa questão? Então, Caio, o que você trouxe é interessante. Isso tudo é analisado, é visto quando a gente começa a se envolver com a ética animal, com os animais. É um campo bem amplo, né? Bem amplo. Como eu te falei, como a gente tem que praticamente revisar toda a história da nossa relação com as outras espécies, não só animal, mas também a nossa relação com o meio ambiente natural, com os ecossistemas, entra essa questão de como as comunidades indígenas lidam com as outras espécies, como a nossa tradição africana também vê, né? Nós temos um embate no Brasil que já acontece há um bom tempo com relação às religiões de matriz africana, porque aí o pessoal fala, tem que proibir rituais que envolvam animais, aí outros falam, não tem que proibir, porque aí você está intrometendo na questão religiosa, né? Mas o Supremo Tribunal foi lá, votou isso, votou aquilo. É uma questão extremamente delicada para se tratar, porque na maioria das vezes vem com um tom realmente de imposição e nunca como um debate ético. Raramente vem como um debate ético, né? Para todos nós pensarmos aquilo ali. Essa questão do animismo que você colocou, a única questão que a ética animal questiona é uma relação de propriedade. A sacralidade das outras espécies, ela existe na comunidade indígena, ela existe em várias etnias africanas, ela vai existir na mitologia grega, ela vai existir na mitologia nórdica, em várias outras mitologias. Nós temos a egípcia, né, com relação aos gatos, por exemplo, né, e por aí vai. Só que a questão que a ética animal coloca é o seguinte: enquanto algumas espécies são, vamos dizer assim, sacralizadas, divinizadas, são cultuadas em vários povos, outras espécies são menosprezadas, inferiorizadas, ou por um motivo alimentar, né? Vamos botar no Brasil, vamos colocar no Brasil. A maneira como nós nos relacionamos com os cães e gatos, que são animais criados em casa, como um membro da família, e a maneira como nós nos relacionamos com uma vaca e como um porco, que é visto como comida.
Então, isso você vai ter também nessas culturas, como você colocou, você vai ter na cultura indígena, você vai ter numa cultura, várias culturas africanas, que não é uma só, são diversas culturas, essa relação. E essa relação é que é questionada, né? Não a sacralidade da vida do outro, né? Não a gente colocar os outros animais em pé de igualdade com nós do ponto de vista moral básico, né? Óbvio que não é uma igualdade biológica, não é uma igualdade de pensamento, porque os animais têm uma outra forma de raciocinar, uma outra forma de se expressar do que nós, né? A luta é por uma igualdade moral, né? Direitos morais. E aí entra essa questão que eu estou te colocando de a maneira de se relacionar com X espécies e a maneira de se relacionar com outras espécies, né? Como é que nós divinizamos algumas espécies e outras espécies nós tratamos como um mero objeto alimentar. É um prato, é uma iguaria gastronômica. Né? Essa questão é que ainda pega bastante nessa questão antropológica, vamos dizer assim. Né? Como é que nos relacionamos de uma maneira tão bizarra, onde eu estou aqui afagando um outro animal aqui no meu colo, no momento que eu falo contigo, que é tratado como um membro da família, e meia hora depois eu vou sentar à mesa e vou jantar comendo um bife que veio de um outro animal tão sensível quanto o cachorro ou o meu gato, que eu estava aqui afagando a meia hora antes. Né? E isso vamos ver em várias culturas que praticam o animismo, né? Essa relação, né, com uns de um jeito e com outros de outra maneira. Nós somos herdeiros dessa relação na sociedade, né? No meio urbano, nós somos herdeiros dessa tradição. Beleza. Bom, Leon, se você quiser falar de novo dos livros, como que faz para ter acesso, onde é que eles estão disponíveis aí para o pessoal poder depois procurar, como que se você também quiser falar de um grupo, né, do que você pertence, que publicou esse texto na internet, também quiser falar para o pessoal aí como que faz para conhecer o grupo, né, o coletivo e outras publicações também, como divulgação. Os livros de educação vegana, eles estão disponíveis no site da editora Filoquizar. Então é só acessar lá o site, filoquizar.com.br. Tem lá os livros, tem como adquiri-los. Tá bem interessante. Como eu disse, é um trabalho interdisciplinar. Acredito que os leitores vão gostar bastante dessa perspectiva. O nosso último livro, agora lançado semana passada, Educação Vegana, A Urgência de Novos Olhares, tem o primeiro capítulo dedicado a toda a questão ambiental, a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas, qual a relação nossa humana, o quanto nós somos responsáveis por toda essa mudança. Tem uma explicação científica e filosófica do porquê que o agro é pop, né? Isso aí que é uma propaganda midiática do agronegócio no Brasil. Temos ali, nesse primeiro capítulo, uma explicação da filósofa Sônia Felipe do porquê que o agro é pop, do ponto de vista científico e filosófico. Temos o capítulo dedicado à questão da nutrição, né? Uma reflexão sobre o curso de nutrição e dietética, como essa questão da relação com os animais, num curso dedicado à nutrição. Temos um capítulo interessantíssimo aí sobre a maternidade vegana, né? Uma perspectiva sociológica, uma colega nossa socióloga, Priscila, refletindo sobre essa questão da violência no processo de maternidade, depois como as mães veganas educam suas crianças, como educar um bebê e uma criança num mundo não vegano, né? Em todo embate aí de uma pedagogia, dessa relação, que é bem interessante. Tem uma reflexão, que aí eu trago uma reflexão grega, né, sobre a questão da educação vegana como paideia, né, como uma formação cultural, como seria essa formação envolvendo vários campos do conhecimento a partir dos gregos. E temos uma reflexão interessantíssima aí, que é sobre todo o histórico do bem-estarismo, que é uma outra questão interessante também, que é essa questão como a proposta, a corrente britânica do bem-estarismo é bem forte no Brasil, né? Que se coloca como uma defensora dos animais. Será que defende? Será que não defende? Então, a professora Sônia Felipe faz um processo histórico e filosófico de como se deu o bem-estarismo, como o bem-estarismo está hoje, e como a ética animal se contrapõe a essa corrente de pensamento, tanto na filosofia quanto no direito.
Então, assim, tem essas reflexões, a obra traz essas reflexões bem interessantes. Aí, quem tiver interessado, é só entrar no site da editora Filoxar, que está lá disponível lá. Espero que a leitura seja bem produtiva. Tenho contato ali dos autores, todo esse grupo que participa desse processo pedagógico, educativo. Pode entrar em contato com nós para críticas, elogios, trazer novos temas, trazer perguntas e dúvidas, porque são as dúvidas que nos movem, que nos vai buscando pesquisar mais, produzir mais, promover mais seminários, promover mais publicações. São as dúvidas e os questionamentos. É por aí. Maravilha. Beleza. Bom, eu agradeço muito a sua presença, você ter compartilhado um pouco aqui do seu conhecimento com a gente. Espero que o pessoal também goste. Se você quiser dizer uma última coisa, eu sempre peço para deixarem uma última mensagem aí, caso você queira ter dito algo que não acabou não falando, né? Então, eu deixo você, se quiser, dizer uma última palavra e agradecendo a sua presença aqui. Cara, eu acho que como última palavra, essa última mensagem, eu gostaria de convidar todos os colegas e colegas que estão nos ouvindo, nos vendo, a repensar, né? Vamos repensar nosso modo de vida, nossa relação com as outras espécies animais e com o meio ambiente, né? Com os ecossistemas. Estamos no meio de uma pandemia. A pandemia ela veio para trazer também reflexões, né? Então, as mudanças climáticas, as mudanças no meio ambiente, isso precisa ser refletido, não só do ponto de vista teórico, mas pensar como mudar a nossa prática humana no planeta. Ela é extremamente predatória, né? Então já estamos no limite de impacto ambiental. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem, né? Vegano ou não vegano, precisamos refletir, precisamos discutir, e mais do que tudo, precisamos mudar nossos hábitos, nossos costumes, nossas tradições, para termos uma relação genuinamente ética, uma relação realmente que beneficie não só a nossa espécie, né, a partir de um egoísmo ético, não só a nossa espécie, mas que beneficie todos aqueles que dependem do meio ambiente para viver, para viver com seus pares. Né? Então, a mensagem que eu tenho para deixar é isso. Né? Precisamos refletir, pensar, e não só, precisamos mudar nossas práticas. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Leon Denis. Bom dia para você aí. Continuemos essa conversa, né? O pessoal que assistiu também agradeço. Deixem aí seus comentários para a gente continuar. Procurem as publicações aí da editora. Vou procurar deixar os links aqui para facilitar o acesso. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Valeu, obrigadão. Falou.